paz do Senhor Jesus Cristo. Quero pedir perdão à igreja pelo atraso. Quem me conhece sabe que não é do meu feitio, não é da minha conduta estar atrasando, principalmente em culto. Eu sou muito Caxias em relação ao horário, em qualquer coisa da minha vida, e principalmente em culto ao Senhor. Eu costumo chegar cedo, mas eu fiz uma visita ao irmão Veloso hoje no final da tarde, no início da noite. E como eu moro no Alto do Moura, então tudo se torna distante. O irmão Veloso, graças a Deus, está bem. Está com infecção urinária, com uma pedrinha minúscula na vesícula, mas o Senhor é com ele e, se Deus quiser, ele estará conosco aqui, congregando. Mas que os irmãos não parem de orar, continuem orando pelo nosso irmão Veloso, toda a sua família. Obrigado, meu irmão. Queridos, hoje nós vamos começar uma série em 2 de Pedro. Nós acabamos a primeira exposição em 1 Pedro e agora nós iremos entrar na série de 2 de Pedro. Eu costumo, em todas as séries que eu vou trazer, eu gosto de sempre dar um título às séries baseado em algum texto-chave daquela epístola. Por exemplo, em 1 de Pedro eu dei peregrinos. Por quê? Porque reiteradas vezes era assim que Pedro se dirigia ao seu público-alvo. Chamava de peregrinos e de forasteiros. E a ideia da carta inteira era justamente falar da nossa peregrinação e da nossa relação com o mundo. Nessa epístola, o que fica bem evidente que Pedro quer tratar nessa 2ª epístola é sobre o crescimento da igreja. E o crescimento ele não está falando tanto em termos numéricos, mas em termos espirituais, de maturidade. E o texto-chave para nós entendermos 2 de Pedro está no último versículo, que eu já quero abrir com vocês. E foi a partir daí que eu decidi dar o título da nossa série, Crescendo com Pedro, ou seja, baseado nesse texto aqui, do capítulo 3 de Pedro, versículo de número 18. Porque durante toda a epístola de Pedro, um assunto que ele vai falar é sobre crescimento, irmãos. Nós devemos deixar as coisas de meninos, nós devemos deixar a questão de infantilidade e procurar crescer e dar prazos de crescimento para termos maturidade espiritual. Irmãos, criança é uma coisa maravilhosa. Eu tenho 2 sobrinhos, um de 6 anos e um de 1 ano e 3 meses. E a sensação que nós temos muitas vezes é de querer congelá-los naquela fase da vida e não que ele cresça mais. Nós queríamos ali. Mas eu garanto que se você chegar com uma criança no médico e dizer assim, essa criança já tem 10 anos e ele continua desse tamanho sem saber falar, o médico vai dizer assim, existe uma coisa que está de errado com essa criança. Existe uma anomalia, existe um problema, porque não é normal alguém ter 10 anos e ficar desse tamanho e ainda não sabendo falar. Por mais que seja uma coisa maravilhosa a criança, nós sabemos que o normal é que ele tenha suas fases de criança, de adolescente, pré-adolescente, adulto, envelheça, e é assim o ciclo da vida. E se você fica estagnado em alguma coisa dessas fases aqui, principalmente em fase de criança, tem um problema patológico aí. Pedro vai falar justamente isso. Olha, é necessário que você pare, reflita e pense quais áreas você tem crescido e quais áreas, ou se você não está crescido desde que quando você nasceu de novo. Se você não cresceu, se você desenvolveu, para aí, porque tem alguma coisa de errado aí. E por isso que o título dessa nova série de estudo, dessa nova série, é Crescendo com Pedro. E o texto base que eu vou ler com vocês é 2 Pedro 3,18, que diz assim, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora, para sempre. Amém. Irmãos, vocês sabem que tem 2 maneiras de estudar a Bíblia.
é você fazer um voo panorâmico sobre aquela carta, sobre aquela epístola, sobre aquele livro, seja qual gênero literário ele for. Então você vai fazer um sobrevoo, vai olhar as coisas de maneira panorâmica. É fazer esse sobrevoo na floresta. Você pega um voo e começa a voar sobre a Amazonas, a floresta ali. Então você está tendo um voo panorâmico, você vai ver ela de cima. Eu costumo fazer isso na introdução nas cartas. Nós fazemos esse voo panorâmico, assim como eu fiz em Pedro, 1 Pedro, eu vou fazer hoje com vocês, também vou fazer em Coríntio, que vai ser a próxima exposição que nós vamos fazer, e aí não vai ser, aí no mínimo vai ser 2 anos. E o que é que acontece? Só que depois de fazer esse voo panorâmico, nós vamos aterrissar e agora entrar dentro da floresta, que é aquilo que a gente faz, olhar versos por versos, divisão, aquela coisa toda. Então hoje eu só quero fazer um voo panorâmico com vocês, em toda a carta de Pedro, para depois nós, a partir da semana que vem, entrarmos nas florestas e olharmos as texturas das flores, das árvores, dos troncos e mergulharmos nessa segunda epístola de Pedro. Irmãos, toda a carta de Pedro, ele vai falar sobre crescimento. Crescimento, irmãos. Que é uma coisa assustadora, como tem cristãos com 10, 15, 20 anos, 40 anos. E você olha e percebe que não houve um crescimento. E a única conclusão é, existe alguma coisa de errada aí por trás. Hoje à noite, antes de entrarmos nos textos e considerações acerca da epístola, da segunda epístola de Pedro, essa segunda carta de Pedro, irmãos, ele traz um complemento da primeira carta. Lembrando que o público que Pedro escreve essa segunda carta é o mesmo público que ele escreveu a primeira carta. Por isso que eu não vou trabalhar nessa questão do público, porque eu se tornarei redundante e repetitivo. Vocês lembram que as 12 tribos dispersas ali, eu mostrei a vocês, Capadócia, Bitínia, Ásia, ali era a Turquia. Qualquer dúvida, só é olhar o voo panorâmico que eu fiz na primeira de Pedro, e toda aquela introdução, para quem foi escrito, quem era o público-alvo, é o mesmo. Era a atual Turquia, onde se encontravam aquelas 12 tribos dispersas. Então, a segunda epístola de Pedro, ela é um complemento da primeira carta de Pedro. Recentemente nós passamos pela primeira de Pedro e agora o apóstolo Pedro fecha a sua teologia, fecha a sua contribuição ao texto bíblico. Na primeira de Pedro, nós vimos que ela é uma carta que tem algumas diferenças, obviamente vai ter algumas diferenças dessa segunda carta. Por quê? Porque na primeira carta de Pedro, a preocupação era referente a uma resistência às provações externas que vinham, de perseguição, de calúnias, de blasfêmias, uma hostilidade feroz à fé cristã, e Pedro fala sobre o fogo da aflição, Pedro fala sobre o fogo da tentação, Pedro fala sobre as provações. Então, a ênfase, a tônica da primeira carta de Pedro eram as provações e o fogo externo da provação vindo de fora. Na segunda carta, Pedro, entretanto, foca nas provações e nos desafios internos da igreja. Heresias, falsos mestres e eclodindo dentro do seio da igreja, porque Satanás ele sempre trabalha nessas duas esferas. Ou os ataques vêm dos filhos das trevas para dentro da igreja, ou Satanás elimina a igreja com os bombardeios dentro da própria igreja, explodindo dentro do seio da igreja. Então, se na primeira carta de Pedro ele estava de olho nas provas ardentes que vinham de fora, agora nessa segunda epístola, Pedro vai focar agora nas explosões que podem surgir, não de fora, irmãos, mas nas provações e nos desafios internos. O problema não é de fora para dentro. Aqui nessa segunda epístola, o problema está dentro da igreja. E qual é o problema? É o problema do falso ensino.
é o problema da heresia, é o problema daquilo que nós chamamos de heterodoxia. Se ortodoxia é o ensino certo, o ensino sadio, é a sã doutrina, a heterodoxia é o ensino errado, é a heresia. E aí, irmãos, Pedro, então, nessa segunda carta, denuncia o falso ensino. De qual falso ensino? Que os hereges estavam dizendo que Deus não iria julgar futuramente a humanidade. Onde é que nós vemos esse texto que Pedro diz que os hereges dizem que Deus de fato não vai julgar a humanidade? Capítulo 3, versículo 3, ele diz assim, 3:3 de Pedro, 2 de Pedro. 3:3. Posso ler, irmãos? Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando com as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, está formada de água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Uma das coisas que estava surgindo no meio da igreja era dizendo assim: olha, os falsos mestres, Deus, ele não vai mais castigar a humanidade futuramente. Isso é uma história, como diz os teólogos liberais hoje em dia, que isso, história de inferno, isso é uma maneira de oprimir, isso é uma maneira de colocar medo nas pessoas. Não existe inferno. Irmão, não muda nada, não há nada novo debaixo do sol. Os hereges ainda continuam negando a realidade do inferno, negando um Deus que julga. Ah, não, Deus é amor. Deus não julga ninguém. Nós temos aí no nosso Brasil hereges como Ed René, como Caio Fábio, como tantos outros aí. Pessoas filhas de Satanás, irmãos. Mas o que é que acontece? Não é de hoje. E esse é o primeiro erro que o apóstolo Pedro corrige. Existe sim um julgamento. Existe sim um julgamento futuro, onde os ímpios serão castigados. E Pedro vai dizer que nós ainda aguardamos a vinda do Senhor e com ele o seu juízo. O segundo aspecto desse falso ensino é que sem julgamento não haveria a necessidade de decência, de moral. A nossa ética, a ética cristã, ela é construída em cima de imperativos teológicos, em cima de ensinos, em cima de doutrinas, irmão. O que nós cremos de verdade determina a maneira como nós vivemos, irmão. Não tem jeito. E outra coisa, e uma vez que um pilar doutrinário importantíssimo acerca da volta de Cristo é retirado, automaticamente isso houve na igreja que Pedro escreve uma desembocadura, uma implicação na ética e na moralidade. Não é só na época de Pedro que os falsos profetas falavam acerca da não vinda do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos filhos de Satanás, de Bíblia à mão, como Ricardo Gondi, fundador da igreja Bethesda aqui do Brasil, que ele não crê mais na vinda de Cristo. Ele diz que isso é um horizonte, que nós vamos perseguindo, mas na realidade nunca se cumpre. De Bíblia à mão, filho das trevas, irmãos. Então, queridos, Pedro aqui, ele vai mostrar que se você começa a tirar pilares inegociáveis da fé cristã,
Isso vai desembocar, irmão, em frouxidão ética, em frouxidão de santidade, de moralidade. Um dos objetivos dessa carta de Pedro é lembrá-los da verdade, que é a verdade de que o Senhor Jesus Cristo, Ele irá voltar e Ele há de julgar a terra. Se você for para o capítulo 1 de Pedro, ele vai dizer uma coisa interessante. Aliás, fala para a 1 de Pedro, que eu quero relembrar um versículo aqui com vocês. 1 de Pedro, capítulo 1. Versículo 12 e 13. Pedro vai falar aqui como a expectativa da volta de Cristo deve nutrir em nós uma conduta. E que conduta é essa? É uma conduta de nós trazermos em nossa vida, em nosso caráter, os sinais éticos do reino de Deus. Capítulo 1 de 1 de Pedro, versículo 12 e 13, diz assim: a eles, falando dos profetas do Antigo Testamento, foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparadas, pronto para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Pedro, ele não só denuncia o erro, o falso ensino, que negava o julgamento, como o apóstolo Pedro escreve de uma maneira positiva acerca do ensinamento das últimas coisas. Ele apela para os seus leitores que cresçam em maturidade. Se você for para 2 de Pedro, capítulo 1, você vai ver a questão do crescimento. Capítulo 1, versos 1. Ele fala sobre crescimento, irmãos. E o crescimento, Pedro vai dizer que se dá pelo pleno conhecimento. A palavra conhecimento, epignosis, que ele vai usar aqui, ele vai falar dessa palavra conhecimento reiteradas vezes. Olha como a palavra conhecimento se repete várias vezes aqui em Pedro. Eu só vou olhar algumas delas só nesse capítulo 1 aqui. Versos 1 ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aquele que mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno quê? Palavra conhecimento no grego é gnosis, e um conhecimento profundo é epignosis. Versículo 3, ele novamente repete conhecimento. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do quê? Pleno conhecimento. Você observa aqui no versículo 5, ele diz: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o que, irmãos? O pleno conhecimento, a ciência. Ao longo dessa epístola, a palavra conhecimento, ela vai se repetir várias e várias vezes. Ele apela, irmãos, aos leitores que cresçam em maturidade. Irmãos, não se confunda, não se engane. Eu tenho 20, 30 anos de crente. Isso não é sinônimo de maturidade. Porque a maturidade, irmãos, não se dá no tempo de conversão que você tem. A maturidade se dá em você empenhar-se, em buscar, é na preparação que se dá. É na busca, irmãos. Por isso que um jovem pastor como Timóteo liderou igrejas importantíssimas, como a igreja de Éfeso. Meus irmãos, a igreja de Éfeso só era a nata que pastoreava ali, irmãos. Quem pastoreou Éfeso? Paulo.
Quem pastoreou Éfeso? João. Quem pastoreou depois de João e Paulo? Olha os pastores, Paulo e João. Ninguém não, né? Para pastorear essa igreja. Depois dele, quem pastoreou? Timóteo. Pastorou igrejas, irmãos. Que teve seus antecessores, homem do calibre de Paulo, de coisa que Paulo diz. E Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade. O que é que ele está querendo dizer, irmãos? Que dentre aqueles anciões que estavam ali, anciãos, estava o jovem Timóteo, porque não é o tempo de conversão. É a busca, é a preparação, é o empenhar-se. E ele aqui, ao longo dessa epístola, ele apela a toda a congregação. Não é para um grupo específico, não é para quem prega, é para todo mundo. Você precisa crescer. Irmãos, pessoas raquíticas, pessoas que não crescem, que não desenvolvem, têm algum problema patológico. Assim também é no campo espiritual. Passa anos e sai anos e as pessoas não desenvolvem, têm algum problema aí. E Pedro apela aos leitores que cresçam em maturidade. E essa maturidade é evidenciada no entendimento. Por isso que ele usa a palavra conhecimento. No entendimento e prática da graça de Deus em Cristo. É assim que ele, como vocês leram, ele encerra a epístola no capítulo 3, versículo 18, com o seguinte lembrete: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aí ele termina com uma doxologia. Doxologia é um louvor. A ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Queridos irmãos, o conhecimento de Cristo Jesus, que Pedro tanto busca e fala, você vai observar que Pedro que andou com Jesus é um, e o Pedro que escreve 1 Pedro e 2 Pedro é outro. Muitas coisas que ele pede nas epístolas dele, coloca como imperativos para nós cumprirmos, ele mesmo tinha falhado nos evangelhos. E isso não é hipocrisia, irmãos. Ele diz assim, como é que ele cobra uma coisa que ele falhou? Isso significa que ao escrever essa epístola, Pedro já estava mais maduro, Pedro já estava mais forjado, Pedro havia crescido mais na fé. E muitas coisas que ele fala nas epístolas, a primeira e na segunda, foram erros que ele teve que passar ainda quando estava andando com Jesus. E que ele cresceu, aprendeu e exorta a igreja a crescer. Porque todos nós cristãos aqui, irmãos, ninguém está formado na faculdade de Jesus Cristo. Ninguém aqui é PhD em discipulado, em vida cristã. Todos nós estamos crescendo. Somos seres em construção, seres inacabados, uns mais maduros do que outros, fases na vida cristã distintas. É óbvio, por quê? Porque todo mundo se converteu em momentos diferentes, cada um tem sua caminhada, mas o fato é de que todos os cristãos, todos os peregrinos, eles devem estar avançando em maturidade espiritual. E entre tantos ensinamentos importantes, Pedro ressalta aqui a importância de crescimento na vida cristã. Irmãos, é momento de nós chegarmos, pararmos e fazermos perguntas a nós mesmos. Espera aí, eu tenho dado passos concretos que denunciam que eu estou crescendo? Crescendo em humildade, crescendo em amor, crescendo em conhecimento, crescendo em sabedoria? Ou de fato a minha vida cristã está parada? Irmãos, só que tem um detalhe, vida cristã não fica parada, porque existe o velho homem em nós e existe o novo homem, Cristo Jesus em nós. Então a nossa vida cristã, nós achamos que ela está parada, mas a vida cristã, ou você está crescendo na semelhança de Cristo, ou você está retrocedendo e se tornando semelhante a Adão, porque nós temos uma natureza pecaminosa que não fica parada. Ou nós estamos avançando, ou nós estamos retrocedendo, nós estamos, igual Michael Jackson, dando um moonwalk, andando para trás na vida cristã. Parado você não fica. Sabe por quê? Porque se o novo homem que é Cristo estagnar em nós, quem vai aparecer, irmãos, e colocar suas raízes, suas sementes e sua carranca para fora é Adão, dentro de nós. Existe um lobo e um cordeiro dentro de nós.
Existe Adão e existe Cristo. Existem os resíduos, os resquícios de Adão dentro de nós. Se nós automaticamente não alimentarmos a vida cristã, saiba que quem vai aparecer em você não vai ser a sua melhor versão, não. O mundo diz, se torna a sua melhor versão. Meu amigo, sua melhor versão é um lixo. Cristo não nos chama a nos tornar a melhor versão. Deixe essa pateticidade do mundo. Nós somos chamados a sermos a imagem de Cristo, irmãos. Vida cristã, santidade na prática, nada mais é do que se tornar parecido com Jesus. Então essa história, vamos parar com essa balela que o mundo ensina. Deixa eles ficar com essa burrice aí, gente. Nós somos outro nível. Não tem nada essa ideia de melhor versão de si. Nós somos chamados, o texto de Romanos é muito claro, que ele nos predestinou para ser a imagem do seu filho. Esse é o ponto. A varonilidade perfeita. Eu não sei quando foi a última vez que você parou efetivamente para avaliar onde você se encontra na caminhada, na jornada cristã. Porque constantemente nós somos lembrados e devemos nos impor a lembrança do crescimento cristão. O crescimento cristão é possível, talvez no meio de tantas falhas você tenha desanimado acerca da vida cristã, acerca da possibilidade de sequer imaginar crescendo, porque a vida cristã não é fácil. E talvez você pense que não está dando passos de crescimento em sua maturidade cristã. O que nós vamos ver justamente a partir de hoje, nessa segunda epístola de Pedro, é que esse crescimento ele é esperado, e ele é não só esperado, como ele também não é uma opção, irmãos. Ele não é uma opção. Que ele deve sim acontecer, porque o que o texto nos dá são imperativos. Imperativo não é, você quer crescer, não é uma ordem. E Pedro ele é muito contundente, ele diz, Deus já deu tudo a vocês que é necessário para que vocês cresçam. Ninguém pode dizer que, eu não estou crescendo porque Deus não me deu suporte e não derramou graça. Ele deu tudo o que é necessário para o vosso crescimento, diz Pedro. Alguns cristãos vivem como se crescimento cristão fosse apenas algo que eu e você, né, nós somos uma vez na vida. O céu está garantido mesmo, já sou salvo. Irmãos, crescimento ele é um imperativo, ele é uma ordem. Se Deus, na biologia, ele fez que crianças não ficassem eternamente crianças, por que no reino espiritual ele vai querer que você simplesmente, eu salvei esse, fica de qualquer jeito. Irmãos, isso não existe. Vocês nem isso é cogitação para pensar. É esperado de Deus, e Deus vai trabalhar naqueles que são dele para que eles cresçam. Esse é um fato, irmãos. Nem que Deus, irmãos, ele tem que destruir você, seus ídolos, jogar você na fornalha, mas ele vai fazer você crescer. Quando o texto, lá de Romanos, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aí ele vai dizer qual é o bem. O bem, logo embaixo ele vai dizer, se tornar a imagem do seu filho. Então o sofrimento vai ser para o seu bem. Por quê? É para tornar você parecido com Jesus. Meu amigo, entenda bem, todo sofrimento que cai na vida do crente, ou é uma correção, Deus corrigindo, ou é Deus querendo fazê-lo amadurecer, mas um propósito é único, tornar-nos parecidos com Jesus. E quando eu falo parecido com Jesus, eu não estou falando de impecabilidade, irmãos. Isso não. Então, é esperado que você dê passos de maturidade. Há uma expectativa sobre cada um de nós que o Senhor Jesus Cristo quer que cresçamos. Queridos, uma igreja que não cresce, e eu estou falando aqui de crescimento espiritual, irmãos. O crescimento numérico, quem traz é Deus, não é nós. Lá em Atos diz, e Deus é que acrescentava todos os dias os que havia se salvando, os que estavam se salvando, os que havia de ser salvo. Falando de crescimento de maturidade. Uma igreja, irmãos, que não cresce, que são raquíticas, que vivem anorexia espiritualmente, ela só traz problemas. Traz problemas, irmãos. É igual a igreja de Corinto. Só problemas. É esperado que você cresça. Assim como fisicamente nós esperamos um crescimento,
Independente da direção que você cresce, é esperado o crescimento espiritual. É esperado. E quando não há crescimento, há um indício de que existe alguma coisa errada aí. E o que é essa coisa errada? Eu não sei, meu amigo. O leque é muito amplo. Desde que não nasceu de novo, essa é uma das opções, ser um Nicodemos, ou negligências e pecados ocultos nos faltando o coração. Mas que por trás há problema, há. Então, conforme nós nos preparamos para entrar em 2 de Pedro, você tem que se perguntar, você tem que deixar com que a palavra de Deus lhe confronte, lhe fira, lhe exorte. Qual foi o último passo de crescimento que você experimentou? Já pergunta para você ir para casa e ir para casa. Meu Deus, qual foi o último passo que eu dei de crescimento na minha vida cristã? Esse crescimento, ele acontece em nós e é esperado que cada um esteja dando passos concretos, progressivos, em maturidade. Irmãos, você não pode se conformar de passar meses e meses, anos e anos, você fazer esse ritual de sair da sua casa, vir até aqui, voltar, tal, essas coisas todas, e não crescer. Porque a vida cristã, irmãos, a vida espiritual, ela tem a esfera pública, que é isso aqui, mas ela tem a esfera privada, que é você e Deus. E as duas são importantíssimas. Nenhuma é mais importante do que a outra. É a mesma coisa de você escolher qual é a asa mais importante do pássaro, a esquerda ou a direita. Meu amigo, as duas são importantes. Então, a sua espiritualidade privada, ela é extremamente importante. Como a sua vida cristã pública. No capítulo 3, no versículo 18, ele vai ser a base do nosso tema. Crescendo com Pedro. Por que crescendo com Pedro? Essa série de estudos. Porque o próprio Pedro, que exorta essas coisas de crescimento, quando você vai lá para os evangelhos, ele está falhando. Porque lá ele estava dando passos de crescimento. Aqui nós temos um ser mais forjado, um ser mais maduro, um ser mais profundo. Por quê? Porque cresceu, porque desenvolveu, porque não se tornou criança. Não estagnou sendo criança. O apóstolo Pedro aqui ele está propondo o crescimento espiritual com uma das exortações finais. Diante das preocupações dos falsos mestres que estavam deturpando a doutrina e embarcando em vida licenciosa, vida pervertida, Pedro exorta os leitores, primeiro, a rejeitarem o erro. Veja, por exemplo, no capítulo 3, versículo 17, ele mandando rejeitar o erro. Lembrando que esse capítulo 3, ele está falando aqui da vinda dos falsos mestres que estavam negando o julgamento, negando a vinda de Cristo. E aqui no finalzinho, no versículo 17, ele exorta seus leitores a rejeitarem o erro. Verso 17, 3,17. Portanto, aqui é uma conjunção conclusiva, ou seja, ele vai fazer o fechamento de uma ideia. Portanto, amados. Ele está falando para remidos. Sabendo disso, ou seja, tudo que eu falei da vinda de Cristo, que ele vai julgar, que esses falsos mestres ficam dizendo que Cristo não vem, que desde sempre as coisas não mudaram. Portanto, amados irmãos, sabendo disso, guardem-se. Guardem-se de quê, Pedro está mandando? Para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Esses falsos profetas caíram na libertinagem. Porque é assim que acontece, irmãos. Todas as vezes que um pilar da fé cristã ele é negociado, o resultado é imoralidade. Dos que não têm princípios morais, não percam a sua firmeza e caia. Isso é muito sério, irmão. Aqui,
Pedro, ele exorta para que os cristãos não caiam nesses erros. Se no versículo 17, irmãos, Pedro os alerta a evitar algo, nos versos 18, ele os encoraja a buscar algo. Veja, no 17, ele alerta a evite. Evitando algo no versículo 17. No 18 é busque algo. O tom do tema da carta está entre o início da carta e o final da carta. Veja que no final da carta está escrito: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O tom dessa carta vai estar no início dela e no fechamento dela. Porque no início dela o tom também é esse aqui, 1:2. 1:2, no capítulo 1, versículo 2. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pegou o texto-chave no início e no final? No início, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz e pleno conhecimento. No final da epístola, crescei no quê? Na graça e no conhecimento. Aqui, nós temos o tom da epístola. Os indicativos dos versos 2 do primeiro capítulo, indicativo aqui é ordem, irmãos. Os indicativos do início da epístola se tornam os imperativos. Aliás, os indicativos não é ordem, os indicativos mostram em que nós estamos. Os imperativos é que são ordem. Então, o que é que nós devemos crescer, a título só de panorama geral na carta de Pedro? Crescer como um exercício contínuo, um estilo de vida, irmãos. O crescimento cristão na vida cristã, ele é paulatino, progressivo e constante. Essas últimas palavras, crescer na graça e no conhecimento, indica o resumo das exortações. Quando Pedro ele está encerrando a sua epístola, o crescer pois, o pois indica, funciona como um arremate. O apóstolo ele usa dois imperativos que resumem bem o tom da carta. Acautelai-vos dos falsos mestres, que ele diz no finalzinho, e ele diz, crescei. Pedro quer afastar os seus leitores de um caminho de apostasia, e ele faz isso dando alertas àqueles irmãos, algo que os impiedosos desprezam, como desprezavam nos dias do dilúvio, quando Noé trazia uma mensagem de juízo. Noé trazia uma mensagem de juízo, e o cara que as pessoas faziam, comia, bebia, davam-se em casamento, festejavam. E Pedro está dizendo, olha, é a mesma coisa. Como nos dias do dilúvio e também nos dias de Sodoma e Gomorra. Ele vai dizer isso, por exemplo, ele vai alertar esse fato no capítulo 2, versículo 4 a 10. Capítulo 2, versos 4 a 10. Olha o que é que ele diz aqui. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou, a minha diz no inferno, né? Aqui. Depois, só que a palavra no grego aqui é tártaro. Lançou, depois a gente olha isso aí. Quando nós formos olhar versículo por versículo. E os lançou no inferno, que o grego aqui, lá no grego está tártaro. Prendendo-o em abismos tenebrosos. Alguns manuscritos dizem cadeias de escuridão. Ele não poupou, ele quem? Deus, irmãos. 2 de Pedro, versículo 5. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Ele deu o exemplo do dilúvio, agora ele vai correr para Sodoma e Gomorra, ele vai dar um pulo na história e vai adiantar. E aí ele diz, versos 6, também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá com quem, irmãos? Com os ímpios. O que Pedro está dizendo aqui, meu amigo, Deus irá trazer juízo. Isso é um fato, irmãos, inexorável. Deus vai trazer dilúvio. Aí ele vai dizer, mas livrou
Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma, justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os seus desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Os fiéis perseverarão se crescerem na graça e no conhecimento de Jesus. E a graça não é uma realidade estática, irmãos. Devemos crescer nela até o dia que morrermos. A vida cristã, irmãos, é como uma jornada na qual não ficamos parados, mas temos um destino final e devemos caminhar em direção a ele. É uma atividade contínua, um estilo de vida. E nós nunca devemos, irmãos, presumir que não precisamos mais crescer. Essa é a soberba. Laodiceia, porque ela diz assim, rica sou e de nada tenho falta. Se você acha que você não deve crescer, que você não tem nada mais para crescer, meu amigo, você está lascado. Tem tanta coisa, meu querido, para você crescer que você não tem nem noção, você nem tem a capacidade, você está tão cego que você nem consegue se enxergar. Nunca caia na presunção maligna de que você não precisa mais crescer, como se já tivesse chegado à perfeição. Ainda não encontrei nessa terra ninguém que se formou na escola de Cristo. Quando nos tornamos discípulos de Cristo, entramos na sua escola para sempre. Nossa peregrinação, irmãos, de crescimento no conhecimento e na graça de Cristo Jesus, não terminará até nós chegarmos no novos céus e nova terra. Só concluirá esse crescimento da graça e do conhecimento na glorificação. A cada dia deveríamos estar procurando aprender algo novo sobre Deus e sobre o seu reino. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti como Deus verdadeiro e a Jesus como enviaste. Ora, Deus não tem como dissecar Deus, explorar Deus em sua totalidade. Então, não tem como, irmãos, nós deixarmos de crescer na graça e no conhecimento. Nós devemos crescer também na graça e no conhecimento contra os falsos mestres. É outro, irmãos, o que tem de cristão, irmãos, que você olhasse e você diz, meu Pai do céu. E aí você não sabe se nasceu de novo, ou se é só apenas um infantil espiritual. Pessoas, irmãos, coloca tudo na boca. Irmãos, quem coloca tudo na boca é bebê. Bebê, se ele vê um lápis, uma borracha ou uma barata, para ele tanto faz, ele vai colocar na boca. Por quê? Porque ele não tem discernimento. Trazendo isso para o reino espiritual, tem irmãos que ele come de tudo que dão. Irmãos, eu não sou contra a internet. A internet é uma bênção. Mas tem tanta bobagem sendo dita na internet que chegou uma hora que eu disse assim, Deus, eu vou parar de combater, senão eu vou perder meu juízo. Irmãos, tem hora que eu boto cada comentário, eu vejo os camaradas lá. Eu vi um maluco lá, falando umas coisas de Gênesis que eu fui comentar. Aí daqui a pouco apareceu uma mulher querendo ser teóloga, aí falando umas besteiras, aí eu vou lá embaixo combato. Só que eu digo, se eu cair nessa pilha, eu vou terminar endoidando, porque tem tanta coisa, que eu disse assim, meu Deus, só que eu fico pensando, meu irmão, essa galera que está bebendo desse cara aí, é tanta coisa que eu digo assim, meu Deus. Já teve um que, eu acho que vocês viram esse vídeo que viralizou, que ele disse assim, olha, amém não significa assim seja, amém é um acróstico, vocês viram essa daqui não, que significa, aí ele saiu dando as letras em hebraico. Aí eu digo, não, eu tenho que, só para fazer a minha saideira desse mundo de briga, eu vou botar aqui embaixo. Aí botei logo furando lá embaixo, entrei logo na carne, como diz. Aí disse, rapaz, tu é. Aí comecei a desconstruir, enfim, mas é um mundo que se você for entrar, você acaba entrando logo na carne. Mas assim, nós precisamos crescer no conhecimento contra os falsos mestres. Por quê, irmãos? Todo tipo de falso mestre aqui no Brasil, eu sigo eles.
Porque eu tenho que seguir eles, porque quando vocês chegarem falando besteira aqui, eu já sei de onde vocês têm bebido. Então, quando vocês vêm com milho, eu já estou comendo fandangos. Então, quando vocês veem eu seguindo falsos mestres, eu sigo mesmo. Irmão. Sigo pessoas que creem em todo tipo de bebê. Eu sigo, porque eu sei que vocês podem estar seguindo. E quando vocês chegarem aqui, eu já sei, eu já dou uma tapa dos dois lados, e vocês assim, entendessem? Então, queridos, a exortação de Pedro é que para cresçamos na graça e no conhecimento. E isso surge no contexto de ensinamentos e posturas ímpias daqueles que apostataram da fé. Irmãos, eu creio na apostasia da fé. Creio sim, só não creio do verdadeiro salvo. Porque a palavra fé no grego pistes, ele pode se referir a uma fé verdadeira e uma pública profissão de fé. De boca para fora. Então eu creio sim, a Bíblia fala da apostasia. A pergunta é, um salvo genuinamente nascido de novo, ele é apóstolo? Não pode. Possível. Mas aquele que fez uma pública profissão de fé, como Judas fez, como um Demas que desamparou o presente século, fizeram, e como muitos que João pastoreava junto só saíram de nós, por quê? Porque não eram de nós. Há pessoas que vão fazer uma pública profissão de fé em Cristo, sem que seja necessariamente verdadeiro. E Pedro está alertando, irmãos, cresçam no conhecimento dos falsos mestres. O conceito de epignosis, quando ele diz assim, crescer na graça e no conhecimento, no pleno conhecimento, epignose é pleno conhecimento, conhecimento completo. E ele repete isso no capítulo 1, versículo 3, no capítulo 1, versículo 8, no capítulo 2, versículo 20. Mas esse conhecimento deveria produzir piedade. Pedro diz, olha, porque tem muitos cristãos que dizem assim, vocês têm que vir aqui, não é só para encher a cabeça de vocês, não, é para que esse conhecimento se transforme em uma oração. Meu Deus, tudo que eu aprendi aqui, Senhor, faça que se transforme em prática. Se transforme em oração e de uma oração se transforme em conduta. Porque encher a mente aqui, irmão, não é um enchimento de uma obesidade cerebral para estar só cheio de informação, não. Essas informações, elas têm que se transformar em prática. Se você só vem aqui para aprender e nada mais, vocês estão completamente errados. Completamente errados. Porque o conhecimento que Pedro fala aqui, que nós devemos crescer, é para produzir piedade. Paulo escreve na Tito, ele diz que o conhecimento é segundo a piedade. E Tiago diz, vocês querem mostrar sábio entre vocês? Mostre pela conduta. Então, qualquer conhecimento que não implique em piedade, em prática cristã, ele é inútil. Tem que implicar em frutos. Por isso é que Pedro diz que os outros aspectos da vida cristã precisam ser associados ao conhecimento. E que precisa crescer no conhecimento. Nos versos 16 e 18 do capítulo 3, Pedro apresenta os deturpadores das Escrituras. Vai lá para o capítulo 3, versículo 16 e 17. Veja que você deve crescer em várias áreas, mas uma delas você deve crescer no conhecimento dos falsos mestres. Irmãos, quando o cara pode ser o pastor tampa de cruz. Quando ele começa a pregar e desenvolver uma linha de raciocínio, você diz, eu já sei onde ele quer chegar, eu já sei onde ele bebeu, eu já sei de tudo. A gente já sabe de tudo, irmãos. Quando a gente cresce na graça do conhecimento. Todos esses falsos mestres que eu acabei de citar aqui, são esses gurus intelectuais aqui do Brasil, a gente já sabe de onde é que eles beberam, onde é que eles querem chegar. Negociaram o valor das Escrituras com a cultura. Então, são várias coisas. Então, Pedro diz assim, nos versos 16 e 17 do capítulo 3. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas. Ele está falando de Paulo, tá? Falando nelas destes assuntos. Suas cartas, ele está falando de Paulo, contêm algumas coisas difíceis de entender. As quais, coisas difíceis de entender, os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Aí ele arremata aquilo que nós já lemos. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam.
Ele está falando que os falsos profetas, eles querem fazer o que hoje em dia? Atualizar a Bíblia. Por quê, irmãos? Eles querem se render à cultura. Eles negociaram a Bíblia pela cultura. E aí, irmãos, Pedro nos apresenta esses deturpadores. E quando ele diz, cresça na graça e no conhecimento, isso é o antídoto para esse perigo que ele vinha acabando de falar nos versículos anteriores, entendeu? Por isso que ele encerra, cresça na graça e no conhecimento. Por quê? Para vocês ficarem livres de tudo isso que eu acabei de mencionar nos versículos anteriores. Evitamos, irmãos, nos decepcionar com a igreja e nos desviar da verdade quando crescemos na graça e no conhecimento de Jesus. Sabe por que tem muitas pessoas que se escandalizam na igreja? Porque são meninos, pô. Porque quem entra na igreja por causa de Jesus nunca vai sair dela por causa de homens. E é outra coisa, é uma hipocrisia desgraçada. Porque as pessoas dizem assim, e eu não estou negando que nas igrejas tem coisas erradas, como tem coisas boas também. E eu estou falando de igreja, não estou falando de Casa da Moeda não, como a Universal, tá? Estou falando de igrejas. Eu vi muita hipocrisia. Beleza, brother. Agora, me diz onde é que tu está andando para eu andar também que não tem hipocrisia. É no teu trabalho, é? É onde tu está andando que eu quero ir também? É no estádio de futebol? Onde é, brother? Esse lugar maravilhoso que tu encontrasse onde não há hipocrisia. Esse é o problema, irmãos. Porque em todos os lugares há hipocrisia. Porque em todos os lugares há pecadores. Ou tu quer dizer que no teu trabalho está todo mundo bem, não tem hipocrisia lá não, todo mundo não tem falsidade no trabalho não. Ou é só no meu que tem? Pelo amor de Deus, gente. Então, um homem que cresceu na graça do conhecimento, ele não deixa sua fé seminada por questões de igreja, porque eles sabem que ele tem crido e ele sabe da realidade. Um homem cuja espiritualidade tem sua raiz contaminada pela perversidade, ele acabará sendo lançado pelos ventos da incredulidade como palha. Já o homem plantado, por isso que eu gosto da palavra radical. Porque a palavra radical, a semântica dela é que tem raiz. Tem muitas pessoas que dizem, não, nós não podemos ser radicais não. Tu está ficando doido. A gente tem que ser radical. Porque o contrário de radical é alguém superficial. É alguém levado por todo o vento de doutrina. O que nós não podemos ser é sectários. Sectário, sim, é aquele alguém que não consegue conversar com alguém que pensa diferente dele. Aí nós não podemos ser, não. Porque nós somos da verdade, somos da verdade, a gente tem que ter medo de ninguém. Vamos conversar com todo mundo, com ateu, atoas, ateias, com quem for. Nós não podemos ser sectário, de não conseguir dialogar com ninguém que pensa diferente da gente. Não, sectário não. Mas radicais sim. Porque quem é radical, ele debate com todo mundo e desconstrói o que o outro pensa. Porque ele é radical, ele é plantado. É isso que Paulo diz aos Colossenses. Enraizados nele. Então, um homem enraizado na verdade e constantemente ele é imudecido pelas águas da graça, ele prevalece de pé. Vê os Salmos 1. Como é que é o homem? É como uma árvore plantada perto dos ribeiros, irmãos. Vai sendo nutrida pela água da graça. No entanto, crescer no conhecimento não é apenas uma atividade cerebral. Irmãos, esqueça esse negócio de sua atividade cerebral para mostrar que é inteligente. Se isso não reverberar em prática, você está errado. Crescer no conhecimento que Pedro fala aqui não é apenas esse culto ao cérebro, uma cerebração. Não. Não se trata apenas de conhecer. Mas os dados bíblicos, estudar. Não é só isso. Conhecimento na cabeça de um judeu. O que é conhecer, por exemplo, na cabeça de um judeu? E Pedro era judeu. É relacionamento afetivo e obediência. Isso é conhecimento. Quando Deus, por exemplo, diz assim, olha, quando Jeremias diz assim, aliás, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que quiser se gloriar, glorie-se nisso. Em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor. Sabe o que é conhecer ali? Não é saber, eita, ó, Yahvé, o Deus de Deus, o Criador. Não é só isso não, irmão. Conhecer ali é questão de aliança, é de pacto, é de comunhão, é intimidade. E conheceu Adão e Eva e gerou à luz quem? Seu filho. Caim, Abel, tal. Conheceu o quê? Era prazer, Eva, meu nome é... Não, intimidade sexual, gente.
José não conheceu Maria até ter dado à luz a Jesus. Intimidade. Então, o conhecimento aqui é você crescer na intimidade com o Senhor, na relação com o Senhor, na aliança com o Senhor. Não se trata apenas de teoria. Essa aliança, essa intimidade, essa obediência. E Pedro está tratando de um conhecimento que envolve relação afetiva e obediência a Cristo. E isso é o contraste que ele quer fazer com os que crescem na graça do conhecimento, com os falsos mestres que ele está falando aqui. Ele está dizendo, cresçam na intimidade. Nós também precisamos crescer, não só em conhecimento doutrinário, irmãos, das Escrituras, mas também em um procedimento correspondente a essa doutrina. O que sabemos sobre Deus e como vivemos diante dele não pode ser realidade desconexa. Olha, o que eu sei sobre Deus é uma coisa, mas o meu procedimento aqui é outro. Meu amigo, não existe isso. Nosso conhecimento doutrinal deve influenciar nosso conhecimento relacional. Mas o que é que nós devemos crescer mais ainda na graça do conhecimento, além do conhecimento dos falsos mestres? Nós devemos crescer na graça alimentando, crescer na graça para se alimentar para os desafios da vida cristã, para que nós não desfalecemos. Pedro diz, para que vocês não caiam na caminhada cristã. Pedro quer que nós cresçamos na compreensão de Cristo, irmãos, e no apreço da sua obra por nós. E o que é crescer na graça? Eu tenho que fazer alguma coisa para conquistar a graça? Não, se a graça é favor imerecido, se a graça nós não alcançamos por esforço, como é que nós crescemos nela? Como é que nós podemos obedecer esse imperativo? Em outras palavras, se a graça não é conquistada, mas é recebida, como é que nós podemos crescer naquilo que nós não podemos alcançar? Nós crescemos na graça, irmãos, quando o nosso apreço e amor por Cristo cresce. Nossa experiência da graça também cresce. Eu estou falando experiência da graça. Observe que eu usei a palavra experiência, porque a experiência é a obra subjetiva. Porque a obra objetiva que Deus fez por nós, isso não muda, é inalterado. Não vai mudar, não vai crescer. Já está tudo acabado. Mas a nossa apropriação subjetiva dessa salvação muda. Por isso que é uma intimidade. Por isso que a Bíblia diz, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Porque é esse crescimento. E como é que nós sabemos que nós estamos desenvolvendo, crescendo na graça e no conhecimento? Quando o seu senso de pecado está mais profundo, quando o pecado não é uma coisa boba para você, mas como o seu senso de pecado ele fica mais aguçado, aprofundado, isso já é um sinal de que você está crescendo. A sua fé está sendo cada vez mais robusta, você não se intimida pelas intempéries mais da vida, você fica mais fortalecido. A sua esperança eu falo aqui no sinônimo de certeza, está cada vez mais esclarecida. O seu amor está aumentando. Pronto, se o seu amor está aumentando, meu querido, você está crescendo já na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. A sua mentalidade já está ampliando. A sua vida espiritual está se tornando cada vez mais marcante. Então o remido, ele vai se sentindo mais, de maneira mais profunda, esse poder da piedade no seu coração. Esse crescimento espiritual, ele não pode ser visto de outra maneira que não seja na humildade. Está crescendo em humildade? Então já é sinal que você está crescendo na graça do conhecimento. No amor por Cristo. Na fé em Cristo vai aumentando, porque nós sabemos que a nossa fé é oscilante. Não pense que a fé é uma coisa assim parada. Ela cresce, ela diminui. Por isso que Jesus Cristo diz aos discípulos que era para orar, para que os discípulos dizem, Senhor, aumenta a nossa fé. Então, irmãos, a nossa fé ela vai oscilando. Tem momentos que a nossa fé está fraca. E quando a nossa fé está fraca, tudo se agiganta diante dos nossos olhos. Então, são várias nuances que mostram se nós estamos crescendo ou não na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amor ao próximo, amor pelos irmãos, amor pelos incrédulos, amor pelas almas, maior amor e busca pela santidade.
nas conversas, nos gostos, salvação dos pecadores. Pedro quer que nós tenhamos esse tipo de experiência na vida cristã, esse crescer na graça. Crescer em graça não é apenas como um crescimento no caráter cristão, mas no entendimento e no apreço pela graça de Deus. Paulo mesmo, ele diz assim, que era o mais miserável de todos os homens. Tinha noção, irmãos. Ele disse, eu sou o pior, não sou digno de ser chamado de apóstolo. Vê a percepção desse homem da graça de Deus. Quando nós estamos crescendo na graça, nós nos tornamos mais cientes de nossa falência espiritual e de favor imerecido de Deus. À medida que nós crescemos, irmãos, em sua graça, cresceremos também na motivação para obedecermos a Deus, por um senso de gratidão e de reverência a Ele. Nós temos uma tendência errada de achar que a lei de Deus é que nos educa. As Sagradas Escrituras não dizem isso. Claro, a lei de Deus ela é maravilhosa, irmãos. Ela só pede o que é bom. A desgraça é nós. Mas nós achamos que quem educa é a lei de Deus. Paulo diz que quem educa é a graça. Se você ler a carta de Paulo a Tito, ele vai dizer que essa graça que nos salva, ela nos educa e ensina a nos renunciar às práticas mundanas. Então, não pense que é a lei que vai educar, é a graça que nos disciplina, corrige. Irmãos, a graça não apenas te salva, a graça te muda e te molda. É a graça que faz isso. A graça de Deus que vai te mudar, é a graça de Deus que vai te aperfeiçoar. Por isso que a graça, eu só não entro no reino de Deus e sou salvo pela graça. Mas a minha vida cristã, eu sou sustentado e permanecido de pé pela graça de Deus. Os Gálatas aqui disseram que era salvo pela graça, mas ia sustentar pela lei. Não, é a graça, irmãos, o tempo todo. Por isso que o Evangelho não é apenas o ABC da vida cristã. Ele é o A e até o Z. É tudo graça de Deus. Ninguém pode fazer um êxito de crescimento na vida espiritual e dizer assim, isso daqui não foi a graça de Deus. Isso daqui foi minha vida cristã, os meus esforços. Tu é bobo, gente. Bobo. Paulo diz assim, olha, eu trabalhei mais do que todos eles, falando dos apóstolos. Mas aí depois ele termina, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Um dos paradoxos da fé cristã é que nós nos trabalhamos, nos esforçamos, suamos, afadigamos e no final nós dizemos assim, toda glória é de Deus. Porque nós sabemos que no final das contas mesmo é Ele. Que ninguém consegue pregar, desempenhar alguma coisa na força de sua carne. É no poder dEle. É no poder dEle. Então, irmãos, esse foi o panorama. Quando for semana que vem, a gente vai deixar o avião na terra e vamos começar a mergulhar nas árvores, entrar na floresta, tocar nos troncos, nas texturas e olhar versos por versos. E vamos crescer com Pedro, na graça e no conhecimento. Deus abençoe a vida de vocês todos. A palavra está com o nosso diácono André.